Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria estarmos nesse ambiente de vida e já temos recebido tanto de Deus. Sua voz ecoa a partir de cada louvor e nós temos oportunidade de, ouvindo Deus, receber a edificação necessária para a vida. Queridos, nós vamos continuar pensando sobre o Salmo 23, nós ministramos uma primeira ministração no domingo passado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nessa ministração nós pensamos sobre essa distinção entre esse que é pastor, que cuida, mas também Senhor, que responsabiliza. E nesta relação eu tenho uma ideia de um Deus que é tão presente, que a sua presença é suficiente para suprir todas as ausências. Então não é porque Deus é o meu pastor que eu terei todas as minhas despensas abastecidas. É porque Deus é o meu pastor, que se a despensa não estiver abastecida, eu continuarei confiante. Porque é a presença dele quem sustenta a minha vida. E o salmista continua nos convidando a uma profunda reflexão e tem muito alinhamento com aquilo que é pensado, com o direcionamento que Deus deu ao nosso pastor, de pensar saúde e cuidado neste ano de 2025, a partir desse evangelho que nós conhecemos e vivemos, e também anunciamos, pregamos. E a ideia de hoje é a gente pensar sobre descanso e provisão, olhando especificamente para o versículo de número 2. É uma jornada. O pastor nos deu muito tempo e eu quero crer que até antes disso nós estaremos ministrando essa mensagem nesta manhã. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, às águas de descanso, águas paradas. Nesta porção do Salmo, a orientação davídica é para três questões vitais. O Davi olha para o pastor e o Davi diz: o meu pastor cuida daquilo que é essencial para a minha vida. Eu tenho resguardado no cuidado pastoral sono, fome e sede. Ele atende às necessidades do meu sono, ele supre a minha fome. E eu não sinto sede, porque ele faz o esforço necessário para suprir aquilo que é necessidade básica e vital para a minha vida. E aí eu gostaria de, pensando a partir dessas três necessidades vitais, que é isso que é o canto do salmista, o louvor da ovelha alegre, né? Da ovelha que tem consciência de um pastor que cuida. Eu queria pensar inicialmente sobre o sono, porque Davi não celebra apenas o fato de ter pastos verdes, uma relva de cuidado, um redil de segurança, mas de descansar, de fazer usufruto do sono. E talvez nós estejamos falando sobre uma das questões mais imprescindíveis para se discutir na contemporaneidade. Pensar sobre qualidade do nosso sono, sobre o tempo que nós desprendemos para o descanso do nosso corpo, e se realmente o fazemos, e se estamos fazendo com a qualidade necessária. O salmista, ele diz-nos que é necessário dormir. E durante um mês e meio, eu discuti muito esse tema nos diálogos diários com a minha querida Cíntia, porque ela está lendo um best-seller, que é Por que Nós Dormimos? Esse texto é um texto precioso do Matthew Walker, e esse autor, ele é uma das maiores autoridades no tema. E eu pensei um trecho que ela leu para mim, para apresentar aos irmãos, para os irmãos terem ideia do quanto é contundente, o quanto é necessário a gente pensar sobre o descanso. Cientistas descobriram um novo tratamento revolucionário que fará você viver por mais tempo. Ele melhora a memória e torna essa memória mais criativa. Deixa você mais disposto.
o mantém magro e reduz o desejo por comida. Protege contra o câncer e a demência. Diminui o risco de sofrer ataques cardíacos e derrame cerebral. Sem falar de diabetes. Você se sentirá mais feliz, menos deprimido, menos ansioso. Está interessado? O custo do tratamento é zero e o acesso é para todos os moradores da terra. E o nome do tratamento é sono. Amém, gente? Eu estou interessado. A gente não sabe se a gente consegue, né? Mas estamos interessados. É importantíssimo dormir. Quanto mais breve for o tempo do sono, mais breve será a sua vida. Mensagem difícil, né, irmãos, de digerir, mas é real. A Organização Mundial de Saúde tem falado de uma pandemia de privação de sono. Não dormimos bem. E por que não dormimos bem? Porque se nós formos estratificar e hierarquizar os problemas contemporâneos, a ansiedade vai estar aqui, ó. Aqui. O que antes era uma questão natural do existir, agora se tornou patológico, se tornou uma doença. E qual é o problema de uma pessoa que carrega extrema ansiedade? É porque está ansiosa, ela não consegue dormir, ela tem insônia. E aí entra um ciclo vicioso, porque a insônia gera ansiedade. Ora, se o dormir seria uma das curas mais relevantes para o ansioso, não dormir o coloca diante de uma situação extremamente danosa. Por isso a gente precisa parar e pensar sobre esse descanso. Porque, irmãos, nós podemos comprar a cama com um colchão. Há uns anos atrás aí tinha uns colchões que eram 10 mil reais. E aí a pessoa chegava e o colchão fazia massagem, e a pessoa era um negócio assim misterioso. E era uma multidão de gente comprando, imaginando que o colchão daria a noite de sono. Você pode comprar o melhor colchão, climatizar o quarto, organizar a iluminação, pode ter uma iluminação específica, reorganizar a sua agenda, mas se não houver uma decisão e uma entrega diante daquele que cuida da nossa história, a gente pode deitar, mas não necessariamente a gente pode dormir. E o salmista diz no Salmo 4, eu deitei e logo dormi, porque o Senhor me susteve. É Deus quem dá o sono. O sono tem direta relação com a segurança, com a confiança de que nós estamos sendo cuidados e pastoreados por aquele que tem nas mãos o poder, o domínio e a autoridade sobre todas as coisas. Então nós utilizamos os instrumentos medicamentosos para dormir ou para evitar o sono. E a gente meio que vai calculando e controlando o sono, imaginando que o sono é algo que a gente pode manipular. Quando é imprescindível, quando é vital. Nós não temos a opção de negar ao nosso corpo o sono. Se assim o fizermos, nós estaremos atraindo para si diversas questões. E eu queria ler brevemente para os irmãos terem uma ideia da gravidade desse tema. O hábito de dormir pouco pode afetar o nosso sistema imunológico, mais do que duplicando o risco de câncer. Adultos com mais de 45 anos que dormem menos de 6 horas por noite são 200% mais propensos a sofrer um ataque cardíaco ou derrame cerebral. Quanto menos se dorme, mais se tende a comer. Olha que problema, né? Então, a gente tem dificuldade para emagrecer e uma tendência maior a ganhar peso quando não dormimos bem. A perturbação do sono também contribui para todas e as principais enfermidades psiquiátricas, incluindo depressão, ansiedade, pânico e tendência ao suicídio. E quais são os benefícios do sono? O sono, ele funciona como uma corrente de ouro que liga a saúde ao teu corpo, ao meu corpo. E nós precisamos considerá-lo. E aí, apenas à guisa de introdução, estou fazendo essas leituras para que isso sirva de lastro e de base para aquilo que nós estaremos pensando posteriormente.
O sono, ele consolida a memória. O cérebro, no sono, organiza e armazena as informações aprendidas durante o dia e transfere para o espaço do armazenamento as memórias de longo prazo. O sono também elimina as toxinas, o sistema linfático, que é um sistema específico que trabalha na limpeza de tudo aquilo que nós temos de problemas neurais. Inclusive, isso ajuda muito no evitamento do Alzheimer. A regulação emocional durante o sono REM, que é um momento do sono, nós temos dois momentos, o REM e o não REM. O cérebro processa emoções e experiências do dia, e isso te ajuda a reduzir estresse. O sono também regula as nossas emoções e ele regula os nossos hormônios, além de contribuir com a nossa criatividade. Portanto, nós precisamos pensar sobre esse tema. É imprescindível parar no culto como este e refletir sobre a qualidade que nós estamos dedicando, sobre o tempo que nós estamos apresentando para esse elemento vital que é o sono. E nós precisamos fazer isso porque Deus nos colocou como mordomos também do nosso corpo, como responsáveis por um bom cuidado deste ativo extraordinário que Deus nos deu, deste poder extraordinário que Deus nos deu, que é movimentar o corpo em direção à saúde, para que este corpo possa produzir mais e ser uma resposta de Deus nesta terra. Deus deseja nos dar vida longa, e a vida longa de amanhã, Deus concede-nos na rotina de um sono saudável. E eu desejo declarar sobre a sua vida, sono. Sono de qualidade. Eu desejo declarar sobre a sua vida que a bênção de Deus repousará sobre o teu coração, trazendo tal segurança sobre a tua história, que tu vais se deitar e tu vai dormir, e tu vais sentir a sustentação e o cuidado de Deus sobre a tua alma. O salmo do sono é o Salmo 4, versículo 8, diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono. Eu gosto dessa tradução. Em paz eu me deito e logo pego no sono. O que é isso, irmãos? Segurança. Por quê? Porque o Senhor me faz repousar. Eu estava lendo sobre a entrevista de um dos diretores da Netflix. E ele apresentando a entrevista, aquele que estava entrevistando, aquele diretor, disse: quem é o seu maior concorrente? E aí ele diz assim: nós já passamos desse tempo. No mundo corporativo das tecnologias, quando a gente pensa uma tecnologia, a gente reúne um grupo de neurocientistas, psicólogos e psiquiatras, para pensar como tornar esse cérebro cativo daquilo que ele está assistindo. Então, o nosso concorrente não é a empresa A, B, C e D. O nosso concorrente é o sono. Quando a gente cria uma série que a pessoa passa até 2 horas da manhã assistindo o próximo episódio e o próximo episódio, então nós estamos cumprindo a nossa meta. Isso é adoecimento, irmãos. E enquanto igreja nós precisamos estar protegidos dessas questões. Porque não é uma coisa lançada com o objetivo de entreter. É uma coisa lançada, muitas vezes, com o objetivo de aprisionar, de adoecer. E quando alguém não consegue dormir bem, esse alguém tem um dia todo estressor, e às vezes a família é o primeiro afetado no processo. São as primeiras pessoas afetadas no processo. Mas hoje nós vamos tomar como um canto de vitória o Salmo de número 4 e o versículo de número 8. Eu queria que você estendesse a mão aí onde você está, e eu queria também ler, em ato de declaração sobre a sua vida, isso não é confissão positiva, é a Escritura, Provérbios 3 e 24. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Porque o Senhor que cuida da tua vida, Ele cuidará enquanto tu descansas. Porque o Senhor que preserva a tua história está cuidando dos mínimos detalhes da tua história nesta manhã. Seja bendito o nome desse Deus para todo sempre. Charles Spurgeon diz algo interessante: dormir bem é um ato de fé. Porque quando eu descanso, isso significa dizer que eu estou confiando a Deus
os cuidados da minha vida. Portanto, durma, descanse. Você tem um pastor que cuida bem de você. Então, em se tratando do descanso, esse pastor nos possibilita acordar com a consciência de que estamos sendo preservados. Mas há também nesse texto a ideia de que esse pastor também sara a nossa fome. Ele nos leva até pastos verdes. E eu acho interessante o cuidado em falar sobre esse aspecto qualitativo. A ovelha diz, não é qualquer pasto. Não é um pasto desprezível. O meu pastor me guia a pastos verdejantes. Eu treinei os meus olhos para perceber o cuidado do meu pastor nos detalhes da minha vida. E não são apenas cuidados qualitativos, não é apenas o pasto que é verde, é também quantitativo. Deus cuida abundantemente da minha vida, porque Ele me faz deitar sobre o pasto. Olha que coisa linda. Você sabe o que isso representa para uma ovelha? É dormir sabendo que quando despertar vai ter mantimento suficiente para amanhã e para depois e para depois. E é sobre esse descanso que o Espírito de Deus está comunicando a alguns corações. Portanto, não atribula a sua alma, porque existe um Deus que cuida de você. Existe um Senhor que abastece a sua casa. Ele é teu Deus. Ele não te desprezou até hoje, não o fará. Ele continua cuidando. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele nos faz repousar. E existem algumas pessoas que já estão compreendendo a beleza desta mensagem para as suas vidas. O Senhor nos faz descansar nesta manhã. E o Senhor nos faz descansar em segurança. Na segurança do cuidado. Portanto, não é apenas um Deus que cuida da nossa fome. E quando eu falo de fome, eu falo desta fome biológica que alimenta o corpo. Esse Deus também alimenta um outro tipo de fome. Fome por beleza. Eu contemplo o verde dos pastos. Fome por segurança, eu descanso sabendo que amanhã terei novamente, porque Deus está sustentando a minha casa. E aí nós temos as muitas fomes saciadas pela presença deste que é o nosso bom pastor. Existe um autor chamado Oscar Wilde que ele diz que a beleza está nos olhos de quem vê. E Deus tem uma caligrafia, uma forma de escrita, de inscrever na nossa alma o seu cuidado. E o Espírito de Deus está nos convidando nesta manhã a pensar sobre esta caligrafia, sobre este ato de contato, sobre esse Deus que tem cuidado dos detalhes da nossa história, sobre esse Deus que tem nos preservado em fé, sobre esse Deus que tem nos instruído neste ambiente, sobre esse Deus que tem nos conduzido nos dias maus, nos sustentado diante das adversidades, sobre esse Deus que nos traz a esse lugar, muitas vezes em fragilidade, e recebendo uma palavra, somos revigorados para o enfrentamento de mais uma semana. E a presença de Deus nos sustém e nos traz aqui de novo, e de novo, e de novo. É sobre esse pastor que cuida. É sobre esse pastor que permanece cuidando. Seja bendito o nome dele para sempre. Ele cuida e permanece cuidando. E o Davi, ele tem ciência disso. Ele canta isso no Salmo de número 63. Eu queria ler para vocês o Salmo de número 63, apenas 5 versículos, para os irmãos terem uma ideia desta ovelha que fala no Salmo 23, mas que explora esta relação com o pastor também no Salmo 63. Veja o que Davi, o mesmo Davi do Salmo 23, diz no Salmo 63. E esse é o desejo do meu coração, que você possa orar este Salmo nesta manhã. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te, porque Deus nos treina para ver a beleza do Seu cuidado. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória.
O teu amor é melhor do que a vida. Irmãos, olha que declaração. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. E sabe o que acontecerá com a minha alma? Sabe o que acontecerá com a tua alma? Ela ficará satisfeita, como um banquete, porque nós estamos diante de um rico banquete. E é essa bondade do Deus que nos satisfaz. A sua presença nos coloca nessa posição. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Cantaremos a Ele, cantaremos ao nosso Senhor. Se nós temos, diz Lewis, algo do nosso coração, um desejo da nossa alma, que nada neste mundo pode satisfazer, é bem possível, é bem provável que você tenha sido feito para outro mundo. Então nós temos esse anelo por Deus, nós temos esse desejo por sentir a sua vida, a sua presença, a sua graça repousante sobre nós. E nós cantamos a isso nesta manhã. Nós cantamos ao fato de que existe um pastor que nos conduz aos pastos verdejantes, aos lugares de segurança e abundância, mas também um pastor que nos leva às águas tranquilas. E aí eu vou concluir falando sobre como Deus sara a nossa sede. Guia-me mansamente às águas tranquilas, paradas, né? Águas paradas. Queridos, as ovelhas, elas são tão assustadas, que se tiver a mínima corrente de água, a ovelha não bebe. Ela passa a sede, mas não se arrisca a enfrentar a mínima corrente de água. Então, se há um rio com água corrente, e esta era a realidade no Oriente, o pastor precisaria buscar, às vezes caminhar quilômetros com o rebanho, com o propósito de encontrar águas paradas, águas tranquilas, águas de descanso. Quando não era possível, eles construíam uma pequena represa, para que parte daquele rio permanecesse com água parada, e o rebanho ali pudesse se aproximar. Mas é um medo tão infantil, não há riscos algum. Por que a ovelha não pode se aproximar e experienciar a água? Às vezes a corrente é tão leve. A Escritura nos dá conta de que o cuidado do nosso pastor, ele é um cuidado nos detalhes. Eu já disse isso 3 vezes nesta manhã. Ele cuida dos detalhes. Mas é tão simples, mas se incomoda. Ele faz um esforço necessário, porque é importante esse cuidado do pastor. E Deus cuida das nossas vidas nos detalhes. Às vezes Ele nos leva caminhos e caminhos, quilômetros e quilômetros diante das águas turbulentas. E não é necessário o enfrentamento dessas águas, porque o mesmo rio da vida, que traz águas turbulentas, também tem águas mansas. E o mesmo rio da sua existência, que hoje é turbulento, pode tornar-se água mansa, leve, porque existe um Deus de leveza que nos conduz a esse lugar e que acalma as tempestades da nossa história. E nesse cuidado nós vamos sendo preservados em Deus, cuidados em Deus. Porque não é sobre um pastor que leva as ovelhas para beber água apenas. É sobre um amor que se expressa a partir da gentileza, de cuidar, de organizar um ambiente para que esta ovelha tenha a sua sede saciada no lugar de proteção e de segurança para ela. Isso é cuidado, isso é gentileza, isso é amor, irmãos. Isso é uma declaração profunda de amor. E nós precisamos estar resguardados no amor. Talvez um dos grandes problemas do evangelho coach que está sendo pregado, talvez um dos grandes equívocos desse evangelho, do pseudo-evangelho, do falso evangelho,
E se a gente pensar um pouco sobre isso, nós temos uma história aí que vai se transformando, década de 80, 90, nasce uma teologia estranha nos púlpitos brasileiros que dizem que você não pode ser pobre, você é filho de rei, você é cabeça e não cauda. E aí, utilizando a Bíblia como a massa de modelar, as pessoas brincaram com a fé de tantos outros. Hoje nós temos uma nova roupagem dessa teologia dita teologia da prosperidade. Não é necessariamente sobre a questão da riqueza, da economia. Agora mexe com o ego. Você é poderoso. Você pode. Você precisa descobrir o seu potencial. E aí as mensagens que são pregadas no púlpito às vezes parecem bíblicas, mas não são. O instrumento da Escritura Sagrada nos coloca nessa postura de profunda dependência. O que somos diante de Deus? Pecadores que precisam diariamente da sua graça e da sua visitação sobre nós. Não estamos aqui porque escolhemos estar. Não estamos aqui porque somos bons o suficiente para escolher estar na igreja no domingo manhã. Estamos aqui por causa da graça, da bondade, da misericórdia desse pastor, que sabendo dos nossos medos, nos conduziu a esse lugar, para trazer sobre nós uma palavra de vida, e instaurar no nosso coração o elemento da fé. E aí nós saímos daqui revigorados e conscientes que sem o pastor nós nada podemos fazer. Queridos, o Evangelho não existe para prometer a nenhum de nós felicidade. Isso é uma mentira pregada em muitos púlpitos. O Evangelho não nos promete felicidade. O Evangelho nos ensina sobre amor. Sobre amor. E quando eu me sinto amado por Deus, eu amadureço. E uma pessoa madura tende a ser mais feliz. Então eu não vou receber uma palavra e me apropriar desta palavra e me tornar uma pessoa feliz. Tem um autor que eu gosto que ele diz que se você encontrar uma pessoa feliz o tempo todo, ela deve estar em um hospital psiquiátrico. Gente normal não está feliz o tempo todo, gente. Porque a felicidade vem em conta-gotas. O que nós temos na vida são pequenos momentos de alegria. Então, se a gente tem pequenos momentos de alegria, vamos tentar ser felizes uma porção de vezes durante o dia. Amém, irmãos? Amém? Mas digo-lhes com muita alegria no coração, nós temos um pastor que cuida de nós. A gente tem às vezes uns medos que são até desnecessários, né? Mas esse pastor cuida dos detalhes. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, um elemento importante para a gente caminhar para o final da ministração é que nem sempre, na posição de ovelha, eu preciso enfrentar a fúria das águas. Há um condicionamento, há um limitador na ovelha. E para a ovelha do salmista era profundamente aplicável esta realidade. E o pastor que fez a ovelha considera esse ato de limitação da ovelha. Porque o pastor poderia dizer, energize-se, né, como dizem alguns pregadores. Né? Enfrenta a ovelha esse mar. Enfrenta... Não, o que é que o pastor faz? Ele diz assim, ô meu filho, minha filha, existem coisas na vida que você vai perder tempo se tentar enfrentar. Deixa as águas turbulentas passando de lado e segue em frente. Segue em frente. Diz aí para o irmão que está do seu lado. Diz assim, o Senhor está mandando você seguir em frente. Segue em frente. Vai melhorar, lá na frente vai melhorar. Haverão águas tranquilas. Haverão águas tranquilas. Eu já posso ver águas tranquilas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Segue em frente, segue em frente.
Não perde tempo tentando resolver. Está turvo, está turbulento demais. Segue em frente. Vai caminhando com o pastor, confiando. Ele tem sustentado a tua casa. Ele continuará sustentando a tua vida. Segue em frente, vai em frente. Descansa. Descansa na presença do teu Deus. Descansa na presença daquele que cuida do teu coração, daquele que é o teu Senhor, o teu Deus. Segue em frente, segue em frente. E aí você sabe por que a água tem que ser uma água parada? Essa é a última palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Atente a isso. Você sabe por que a água tem que ser uma água parada? Porque antes de usufruir desta água e tomá-la, por estar parada, eu me vejo. Há um reflexo de quem sou naquela água. E às vezes Deus nos traz a um culto como esse, e a gente vê a água parada e diz, oba, é Deus cuidando dos detalhes, mas é também Deus nos convidando a fazer um autoexame, irmãos. A olhar para nós mesmos. Sim ou não? Tomás de Aquino diz que tem uma forma de você se perceber e perceber a existência, a partir de 3 critérios. E o grande teólogo Tomás de Aquino diz que existem 3 critérios que são aplicáveis a todas as vidas. Todos os que estão presentes aqui neste lugar têm natural aplicação sobre esses 3 critérios que foram pensados por Tomás de Aquino. Primeiro, existe aquilo que eu desejo. Segundo, existe aquilo que eu acredito. E terceiro, existe aquilo que eu preciso fazer. Diante da vida tem aquilo que você deseja, aquilo que você acredita, mas tem o que você precisa fazer. E nem sempre uma realidade coaduna com a outra, sim ou não, irmãos? Vocês lembram de Davi fugindo de Saul? Chega na cidade de Nob, se aproxima do sacerdote Aimeleque. Eu estou aqui atendendo uma demanda do rei, e os meus homens estão com fome, eu estou sem espada, saímos rápido demais. Aimeleque diz, olha, não tem pão. O único pão que temos é o pão da proposição. É o pão sagrado. Então Davi tem um desejo, que é fome. Davi acredita que aquele elemento, o pão, não deveria ser consumido sem uma consciência. Mas tinha algo que o Davi precisava fazer, que era estar sustentado em saúde. O Aimeleque entrega os pães a Davi, Davi se alimenta, depois a espada de Golias. Os irmãos conhecem a história. Que resulta essa atitude refletida do Davi? Morte de 85 sacerdotes. Os 85 sacerdotes de Nob são mortos posteriormente. Consequências desta pequena conversa de Davi com Aimeleque. Então a vida vai nos colocar diante de decisões que nós temos esse crivo. O que eu desejo, o que eu acredito e o que eu preciso fazer. E à medida que a gente vai maturando na vida, a gente vai percebendo que as consequências que a gente vai recebendo da vida têm direta relação com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente precisa fazer. Então, se eu guio a minha vida só naquilo que eu preciso fazer, e se eu desprezo aquilo que eu acredito, as consequências virão. E aí o Espírito do Senhor nos traz essa manhã a este lugar, para dizer que sim, Ele constrói represas, e Ele deixa as águas paradas, para que nós possamos fazer um autoexame. O que está guiando a sua vida? Os seus desejos? O que está guiando a sua vida? A sua fé? Ou o que é necessário? A sua relação é apenas utilitária. Eu faço porque preciso. E os fins não justificam os meios. Não justificam. Maquiavel disse isso, mas a partir de uma proposta contrária ao Evangelho. O discípulo escolhe a partir daquilo
que acredita. Que Deus nos leve às águas tranquilas, que nós possamos ver a nossa própria face refletida na água e pensar nas consequências das nossas ações. Eu concluo com o pensamento de Victor Hugo: cada homem traz em si um mundo composto de tudo que viu e amou e as consequências dos seus atos. Portanto, que nós possamos olhar mais para nós e escolher glorificar o nosso Deus nesta vida. A bênção de Deus repouse sobre vocês em todo o tempo. Obrigado.